E aí, pessoal, esse é o canal do Saião e hoje vai ter uma grande discussão porque o assunto é aposta na Bíblia. Que negócio é esse de aposta, Saião? Aposta tem a ver com os apóstolos, é isso? Olha, galera, eu vou dizer para vocês que o negócio está complicado pro meu lado aqui. Eu tenho um conhecido aí que é o Bete Pacotinho e ele me falou, olha, vamos fazer uma aposta e tal, e eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer. Então ele disse o seguinte, ó, você tem que jogar o dado aí, entendeu? E tem que cair tudo 6. Não sei o que vocês pensam, mas ó, eu joguei aqui, ó. Ixi, deu ruim, a aposta não rolou. Então, o pessoal também falou que eu tinha que montar o cubo mágico. E eu achei que isso aqui, por exemplo, era bandeira de corrida de carro, entendeu? Aparece lá que tinha meio dado uma secada aqui. E aí, como é que fica esse negócio de aposta? Eu não estou entendendo mais nada, o negócio está complicado. E aí, até porque tem uma galera aí que está dizendo, não, mas esse negócio de aposta é um negócio sagrado, tem na Bíblia, aposta tem a ver com apóstolo, bet, né, tem a ver com bait é casa, será que tem casa de aposta na Bíblia? Mas, meu amigo, olha, eu vi a galera que está mexendo com esse lance de aposta e olha, tá complicado, tá dando ruim para muita gente, então eu aposto que você vai se interessar, até porque alguém diz, ó, sabe esse pessoal que aposta aqui? Aposta é porque gosta, então a gente vai ver aqui, ó, mas ó, cansei desse negócio, quer saber uma coisa? Vou jogar tudo fora aqui, ó, não tô nem aí, e vamos conversar sério sobre esse assunto, e vamos conversar porque está precisando acertar os ponteiros, alinhar as coisas, precisa acertar tudo, inclusive, esse negócio aqui tá meio torto, desculpa, eu não olhei direito, a coisa tá complicada. E aí, pessoal, mas o lance é o seguinte, muita gente nos últimos tempos tem, assim, chegado junto nesse negócio de jogos de azar, entrado nessa coisa que tá, assim, mais do que multiplicando, né? E não é só no Brasil, tem lugares no mundo que tem uma cidade inteira dedicada à aposta. Tem até, eu vou dizer para vocês, assim, certos lugares ou países, assim, que é totalmente dedicado. Será que esse lance é legal? Será que isso é bom? Então, eu estava conversando com a galera que me chamou para fazer alguma coisa e eles falaram, não, Saio, mas esse negócio de sorte está na própria Bíblia. Eu falei, é mesmo? Como assim? Então, lembra dos israelitas? Quando eles chegaram lá para morar na nova terra que Deus tinha dado, a terra prometida, tudo lá foi dividido porque a sorte caiu, né, para uma tribo aqui, outra tribo lá. Então, eu fui até olhar no hebraico, está escrito lá, Vaipol et Hagoral, né, a sorte caiu. E eu fiquei realmente pensando, falei, puxa, será que é isso? O Deus dos apóstolos também é o Deus da aposta. Então, quem sabe é uma coisa legal? Dá para fazer uma ligação, tem conexão. E eu fui ver e pensei, não, mas isso é coisa do tempo mais antigo. Também me lembrei, por exemplo, quando nós estávamos lá com o nosso amigo Jonas, né, que estava dormindo no barco, também o pessoal quis saber o que estava acontecendo e a aposta caiu sobre eles. Aliás, não fica só aí, tá? Estava até pensando aqui, porque tem uma coisa que me chamou a atenção, porque eu não imaginava, tá? Porque no Novo Testamento não é que aparece um negócio desse de sorteio, mas preste atenção. Aparece quando os romanos vão prender Jesus ali, ele vai ser levado para a crucificação, eles pegam as roupas de Jesus e ela, né, a veste de Jesus é dividida por um sorteio. O pessoal queria saber para quem ficava, então meio que lançou tipo uns dados ou fez algum jogo romano que a arqueologia descobriu lá para conseguir ter acesso às roupas de Jesus. Mas você sabe, o Novo Testamento é muito crítico, né, ao contexto romano, você tem uma linguagem muito diferente daquilo que era a documentação comum no Império Antigo, né? É uma coisa que, de maneira às vezes direta, como no Apocalipse, como indireta, critica, né, esse poderio de Roma. Mas aí, olha, eu achei um negócio que me deixou muito doido, assim, preocupado. Eu vou até ler aqui para vocês, e essa aí realmente, ainda bem que eu não fiz a aposta em cima disso, que senão eu ia me complicar. Olha só, Atos 1:26 diz que quando os discípulos, ou melhor, os apóstolos, né, foram escolher o sucessor de Judas, diz que eles lançaram sortes e a sorte caiu sobre Matias, que passou agora a fazer parte do grupo apostólico. Então é isso
que história é essa? Então, não é bem assim. Por que é que havia essa prática no mundo antigo? Porque, no contexto desses diversos povos antigos, quando as coisas pareciam acontecer, vamos dizer, por acaso, que elas não tinham nenhum tipo de referência lógica sobre a vida, a ideia era o seguinte: a gente invocava, né, os poderes celestiais e pedia uma direção e lançava sortes. E essa sorte, então, indicava o caminho que eles entendiam que deviam seguir. Então, por que que a Bíblia menciona isso? Porque naquele contexto, quando Israel podia imaginar que ele estava como um povo lançado ao acaso, sem direção, sem nada, e também para que não houvesse aquela coisa de uma preferência específica, porque você sabe, na hora de dividir alguma coisa entre um grupo de pessoas igualmente interessadas, a coisa não é fácil, porque sempre pode surgir indevidamente um favoritismo, uma preferência indevida ou uma sobreposição de quem tem força e poder. Então o que se fazia? Se invocava, né, a Deus por causa da compreensão e a convicção que Deus está por trás dos cenários, e a sorte era lançada. Mas a vida não era conduzida por sorte. Nem havia uma realidade em que esse lance de apostas se tornou uma coisa comum e corriqueira. E esse mesmo princípio, essa mesma ideia, esse mesmo conceito vai mostrar para a gente que mesmo no mundo sem Deus, como era o caso dos marinheiros do navio de Jonas, caso dos romanos, quando se invocava uma coisa dessa, havia interferência divina para mostrar um caminho sob a sua supervisão soberana. E por isso, essa mesma ideia aparece também na escolha de Matias, que vai ser ali direcionado a ocupar o lugar de Judas Iscariotes. Agora, a gente tem toda uma discussão se ele devia realmente ter entrado, se não era o lugar do apóstolo Paulo, se o pessoal se apressou. Pois é, nenhum texto diz que não, mas fica claro que não há nenhuma orientação bíblica para a gente decidir a vida por aposta, ou sorteio, ou qualquer coisa ligada a jogos de azar. Então, a pergunta é, mas então, Sayão, por que é que as pessoas estão tão ligadas a essa questão dos jogos? Pessoal, vamos lá. Agora eu vou conversar sério com vocês. Qual que é o lance, qual que é o problema que a gente enfrenta aqui? Nós vivemos numa sociedade consumista, numa sociedade que foi ensinada a pensar ao contrário da ideia de Jesus, que a felicidade de uma pessoa não depende da quantidade de bens que ela possui. Mas o nosso jeito de pensar hoje, que está presente no mundo todo, a gente de fato imagina que se a gente tiver muito dinheiro, ou se a gente pelo menos parecer que tem muito dinheiro, e se a gente tiver acesso aos bens de consumo nos grandes templos da sociedade contemporânea secular, que templos são esses, Sayão? Os templos são os shoppings. Os templos são os grandes centros de mercado que mexem com as pessoas. Por quê? Elas aprenderam a pensar o seguinte, que se elas tiverem recursos, se elas puderem mostrar um poder diferenciado a partir dessa realidade da força financeira, e se elas tiverem acessos a bens de consumo, porque é um negócio tão doido, né? Porque às vezes você compra um negócio que você olha para aquilo e fala, puxa, isso aqui deve ter custado R$10 para ser feito. Ele está sendo vendido por 1.000. Porque ali você tem uma marca, ali você tem uma etiqueta, ali você tem uma espécie de rótulo que estabelece o valor social das pessoas. Então todo esse ambiente, toda essa influência, toda essa máquina de comunicação, pessoal, mexe com a cabeça da galera. E aí você vê uma corrida louca para as pessoas poderem cada vez mais aumentar a sua capacidade financeira, que significa ser bem-sucedido no mundo de hoje. Só que essa corrida é complicada. Se a pessoa não tem os caminhos, se a pessoa não tem, vamos dizer, uma espécie de antecipação para ir longe nisso, e se ela não tem, vamos dizer, um caminho onde as coisas surpreendentemente deram certo, a maior parte das pessoas não consegue participar dessa corrida. Aí surge o quê? De repente, você pode ficar milionário da noite para o dia. De repente, você pega aquela coisa que está na veia assim, dos antigos bandeirantes, né? Eu vou achar mina de esmeralda. Eu vou achar mina de ouro. Aí eu vou ser milionário e vou viver de uma maneira especialmente diferenciada para sempre. Será que
que a vida se resume a isso? Pois é muito difícil acreditar que sim. Mas o pessoal está, eu diria assim, enfeitiçado por essa sensação de poder, de valor e de autogratificação. Pois então, o que acontece? Aí surge essa galera com jogos de azar. E o pessoal pensa, não, eu vou. E o que acontece? Infelizmente, há pessoas muito vulneráveis, pessoas com dificuldades ali na sua estabilidade emocional, pessoas com conflitos, pessoas endividadas, pessoas tentando viver a vida com um recurso limitado. Essas pessoas, infelizmente, se tornam presas fáceis de um sistema onde todo mundo, de maneira desvairada, corre loucamente para fazer a aposta que faria toda a diferença transformadora nessa vida. Galera, vamos conversar sério aqui. Não é por aí. Às vezes, a gente não está nem ganhando aquele salário, mas vamos falar sério, vamos dar uma segurada, vamos tentar dar uma equilibrada. É possível fazer um esforço, usar amigos leais, conseguir ter uma parceria e fazer com que as coisas melhorem na vida, porque para mim fica até meio triste, porque eu vejo, olha que coisa maluca, né? Gente que já tem muito recurso, que já está numa situação favorável, criando mecanismos poderosos onde essas pessoas vão pegar a maioria de gente muito frágil e necessitada que acaba se complicando nessa tremenda indústria de jogos de azar, de apostas e coisas semelhantes. Por isso que o bom senso, o bom conselho da fé e uma boa atitude ética vai dizer para a gente o seguinte, olha, esse negócio pode até ser que tem gente que gosta, mas na verdade a pessoa sonha com coisa boa e às vezes leva uma varada nas costas. A pessoa que caminha na vida e se torna refém dessa realidade da aposta pode muito bem se tornar uma pessoa para quem a vida acaba sendo uma realidade de quem agora a tudo desgosta. Então, esse é o canal do Saião, tentando fazer reflexão, ajudar você com sinceridade e de coração. E aqui eu posso dizer que tanto a fé, o bom senso e o conselho, até mesmo dos apóstolos, e daquilo que tem a ver com o que a gente aprendeu aqui, não tem nada com o meu, vamos dizer, invasor Bet Pacotinho, que eu acho que é o Bet Apostinha, ou o Bet Confusinho, com as ideias completamente complicadas, pode nos ensinar. Então, tá aí o nosso recado, tá aí a nossa reflexão. Curta o vídeo, envie para os amigos, aperte o sininho e seja você também aí inscrito no canal do Saião, o seu amigo que gosta de trazer um conselho com reflexão para sua mente e para o seu coração.